Olá, tudo bem? Recentemente, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no país, cerca de 10,9%. Isso representa 11 milhões e 100 mil pessoas sem carteira assinada. Num país em crise, como sair dessa situação? Nessa semana, na qual é comemorado o Dia do Trabalhador, vale lembrar que o 1º de maio é uma homenagem a uma manifestação histórica de milhares de empregados da indústria de Chicago, nos Estados Unidos, ocorrida em 1886. Eles queriam melhores condições de trabalho e a redução da jornada diária, que na época chegava a inacreditáveis 13 horas seguidas. 130 anos depois, muita coisa mudou. Ou será que não? Aqui no Brasil, por exemplo, só entre 1995 e 2013, quase 47 mil trabalhadores foram resgatados pelas autoridades em condições análogas à escravidão. E quando a gente fala de escravidão, não é só o trabalhador rural que sempre vem à mente, mas também se refere àqueles que ficam confinados em cubículos nas áreas urbanas, costurando para grandes grifes, por exemplo. Há hoje mais de 50 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que mexem com a legislação trabalhista. Propostas que vão desde a redução da idade mínima para o trabalho, que hoje é de 16 anos e passaria a ser de 14 anos, até uma redefinição do conceito de trabalho escravo, que só passaria a ser considerado como tal em casos de servidão por dívida ou de forma forçada, sem contar condições degradantes ou jornadas exaustivas, por exemplo. Isso sem falar na terceirização, motivo de muita polêmica. Pois é, para falar sobre o assunto, convidamos a Daniela Miller, ela que é juíza do trabalho da Associação dos Magistrados do Trabalho. E também Murilo Rabá, ele que é advogado e professor especialista em direito trabalhista. Daniela, tudo bem? Tudo bom. Obrigado mais uma vez pela participação no nosso programa. Prazer. Murilo, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem. Vamos assistir então a primeira reportagem para colocar aí alguns pingos nos is quando a gente fala sobre direito trabalhista e o que está acontecendo no Brasil de hoje. Imagine um Brasil onde os trabalhadores não têm férias nem descanso remunerado. Não há salário mínimo, as mulheres não têm licença maternidade e a jornada de trabalho não tem limite. Esse era o mundo antes das leis trabalhistas brasileiras, que começaram a ser promulgadas em 1931 com a criação do Ministério do Trabalho, logo depois da Revolução de 1930. À frente, o então presidente Getúlio Vargas. Vivíamos a ditadura do Estado Novo e o governo queria, com isso, acalmar as crescentes revoltas influenciadas por ideias anarquistas que resultavam em sindicatos cada vez mais fortes. Por outro lado, dava um recado claro ao empresariado industrial que estava em formação no país. O Estado passava a exercer o controle absoluto das relações de trabalho, e isso poderia ser visto, na época, como motivo de alívio para os empregadores. Mas, com o tempo, a visão corporativa do Estado vem sendo constantemente questionada. Os direitos dados de forma universal a todos os trabalhadores regidos pela CLT não poderiam ser um empecilho para a negociação coletiva? Ou eles são necessários para proteger categorias menos organizadas? Muito bem, Daniela, começando com você. Voltamos aí com a reportagem aos idos de 1930, Getúlio Vargas, a emancipação ali de algumas questões trabalhistas. Como é que você interpreta a discussão hoje em dia, né? A gente tem aí de um ano para cá toda uma polêmica envolvendo terceirização, por mais que o Brasil esteja hoje com uma agenda travada no Congresso, né, em função de discussões relacionadas à presidente Dilma. Como é que você interpreta os avanços e retrocessos sobre essa discussão de um ano para cá? Da terceirização especificamente, o que eu vejo é que esse projeto de lei que está colocado no Congresso, na verdade, ele defende um modelo de terceirização que vai, na prática, configurar um retrocesso, né? Como a reportagem disse, é um período que é anterior a muitas garantias legais, porque na prática o que a gente vê é que, permitindo uma terceirização sem limite, que é o que a lei propõe, uma grande parcela dos trabalhadores, na verdade, vai deixar de ter diversas garantias trabalhistas, né?
e que isso, na prática, apesar da intenção dessa lei abrir postos de trabalho, na prática não é o que acontece, porque a criação de postos de trabalho está mais relacionada à economia. Uma economia aquecida, ela tende a aumentar os postos de trabalho. E uma economia retraída, a dispensa, né, que é o quadro que a gente está tendo hoje. Ou seja, a empresa ela não contrata um trabalhador porque é baratinho, né? O dono da padaria ou o dono da fábrica não vai contratar mais alguém porque é mais barato ou aquele trabalhador não tem direito. É porque ele precisa, porque ele tem demanda para aquilo. Então, eu não vejo como uma solução para o desemprego a lei de terceirização e essa postura de retirar os direitos trabalhistas que hoje são garantidos. Então eu vou fazer aqui o exercício do advogado do diabo, né? A Daniela é juíza do trabalho, o Murilo é advogado especialista em direito do trabalho. Repassa a pergunta a você, Murilo, mas já com outro contexto. Num contexto atual, né, de retração da economia e, obviamente, de aumento da taxa de desemprego, baixar impostos é uma necessidade que se faz por meio das demandas do empresariado. Haveria solução diferente para o país conseguir avançar novamente na economia e também permitir que a terceirização seja aí uma equação razoável? A questão, entendo eu, seja a seguinte, não depende de apenas uma posição, de um determinado item. O crescimento da economia ele vai depender de uma conjuntura de diversos fatores. Então, a lei de terceirização, ela poderia ser um fator positivo, mas para que venha a ser um fator positivo, ela precisa estar inserido em um retrato global, em um retrato maior. Então, não como a doutora Daniela colocou, não adianta só você diminuir o custo do trabalhador, porque efetivamente essa terceirização geraria uma diminuição de custo, mas você pode buscar outros meios de gerar essa diminuição e fortalecer o capital, mas não tendo que sacrificar direitos trabalhistas. No entanto, é um caminho a ser seguido, mas não pode ser um caminho isolado, não pode ser um caminho unitário. Você tem que inserir essa terceirização em um contexto maior. E, nesse momento, essa inserção ainda está comprometida. O que você quer dizer com contexto maior? Por exemplo, quando nós falamos, nós temos que lembrar que a produção, ela decorre da força de trabalho e do capital, não é isso? Então, não adianta só você diminuir o custo da força de trabalho, beneficiando o capital, se você não traz uma resposta também à força de trabalho. Então, isso tem que ser, paralelamente, tem que ser incluídos elementos que possam efetivamente gerar um benefício para ambas as partes. Por isso que eu digo de um retrato maior. Não basta simplesmente você facilitar a terceirização e também aí tenho que concordar, pode ser um retrocesso nesses avanços trabalhistas, mas pode ser uma alavanca também de crescimento. Daniela, nesse fim de semana nós tivemos aí manifestações, nós tivemos homenagens ao Dia do Trabalhador, Força Sindical, a Central Única dos Trabalhadores, representantes das categorias no país inteiro trazendo ali uma discussão sobre o que está acontecendo no país. Como é que você interpretou as discussões nesse final de semana com base no cenário político e com vistas ao que vem por aí no âmbito do trabalho e do emprego? Se consolidar o processo que vem se encaminhando, né, principalmente de impedimento da presidente, o cenário não é bom para os trabalhadores, né? Uma ameaça de retrocesso se apresenta concretamente, porque a agenda dos que se colocam contra o governo é claramente mais conservadora, principalmente na área social, né? E é importante lembrar dessa questão que ele colocou, que os direitos sociais, eles são o contraponto, né, no nosso direito do equilíbrio à permissão da livre iniciativa, né, e da propriedade privada, que no nosso país são garantidos de uma forma bastante ampla. Então, quando a gente retira os direitos sociais, há um claro desequilíbrio desse contraponto, né? Você não pode só garantir. E até nesse último final de semana, por conta disso tudo, né, os juízes do trabalho do Brasil inteiro estiveram reunidos em Salvador e tiraram um posicionamento firmemente contrário à lei de terceirização que está sendo colocada, e em relação ao momento político também colocaram claramente o papel do judiciário como um papel a garantir a ampla defesa, o devido processo legal, enfim, que eu acho que é importantíssimo. Você participou desse evento em Salvador? Participei. Então, assim, está trazendo uma informação nova da Associação Nacional dos Magistrados do né? Trabalho. Fui como membro da AMATRA, que é a nossa associação dos juízes do trabalho aqui do Rio de Janeiro, e pude ver que não só a AMATRA
né, aqui do Rio, como os juízes, de uma forma unânime, se posicionaram dessa forma. Murilo, como é que você interpretou as manifestações e as discussões do Dia do Trabalho neste ano no Brasil, com vistas aí a todo o cenário? É difícil a gente falar de economia sem falar de política num momento como esse. Como é que você trouxe as suas impressões? É um momento complicado, né? E até aproveitando essa questão, eu acho que isso deveria ser uma precaução permanente. Nós não podemos deixar que situações, que circunstâncias levem à alteração da legislação por aquele momento específico. Então você pode trazer uma bandeira dizendo assim, nós temos, o ano de 2015 fechou com índice de desemprego, se não me engano, de 8,5%, e agora o IBGE, como você colocou, Zé Brito, falava em 10% mais ou menos da população. Então nesse momento o que você tem? Você tem uma demanda social enorme por emprego. E aí você apresenta soluções, e essas soluções podem inicialmente parecer efetivamente a solução, quando na verdade ela pode representar um retrocesso. Então você tem que tomar cuidado quando você faz esse tipo de alteração na legislação. A legislação não pode ser alterada de forma casuística. Você tem que fazer um estudo estrutural sobre essa alteração. Você tem que verificar a adequação dessa legislação à realidade social. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao debate, trazer mais um convidado para esta nossa mesa. Vamos conversar agora pela internet com o Leonardo Sakamoto. O Léo Sakamoto, ele que é conselheiro do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Trabalho Escravo e conversa agora conosco gentilmente pela internet. Leonardo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem a todos e todas? Obrigado aí pela participação no programa. Como é que você interpretou, Leonardo, as manifestações sobre o Dia do Trabalho neste ano especificamente no Brasil? A gente começou a conversa aqui com a Daniela Miller e com o Murilo Rabá e queria suas considerações a respeito das diversas discussões deste final de semana. Boa noite para você. Boa noite, pessoal que está no estúdio. Bem, de uma maneira geral, e antes fazendo um comentário, né, eu acho um tanto quanto triste, na verdade, que o 1º de maio, que como você mesmo lembrou, uma data de luta, uma data que o trabalhador teria para não apenas descansar, mas também poder ponderar a respeito da sua situação, a respeito das suas condições, salários, etc. A gente tenha reduzido essa data em muitos lugares ao sorteio de casa própria, ao sorteio de televisores e de carros, na verdade, sendo que o mais importante disso tudo acaba ficando de lado. É mais ou menos que no Natal, que as pessoas esquecem o que aconteceu e abrem presente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, esse 1º de maio em si, ele pecou pelo fato de que as principais discussões sobre as mudanças que estão para vir não tiveram tanto peso, né? Tanto nos eventos, muitos eventos, não digo todos, os eventos de rua, como na própria mídia, ou nem todos os sindicatos nem puxaram como deveriam puxar. Além do projeto de terceirização, que está na marca do pênalti para ser aprovado, e que do jeito que for aprovado, vai causar sérios problemas para os trabalhadores. Você teve até no Rio Grande do Norte casos em que trabalhadores de funerária tiveram que abrir sua própria empresinha, porque a funerária obrigou para poder se livrar dos custos trabalhistas, né? E isso a gente espera que vai acontecer em uma série de lugares, mas também, além do projeto do Sandro Mabel, tem outros projetos bizarros. Tem o projeto que coloca o negociado acima do legislado, que poderia ser uma boa se os sindicatos fossem fortes, né? Muitos sindicatos são fraquíssimos, né? Não tem como defender o trabalhador de igual para igual com o patrão. Você tem projetos que reduzem a idade mínima para trabalhar, projetos que mudam o conceito de trabalho escravo, né, como vocês mesmos lembraram na abertura do programa. Ou seja, tem um pacote de leis, né, que vão, na verdade, contribuir sim com o crescimento econômico do país, mas através não do aumento de impostos ou da mudança da forma tributária, mas através do lombo do trabalhador. Agora, você colocou um ponto interessante na sua consideração, Leonardo, que eu queria voltar, que é a questão dos sindicatos no Brasil e a possível fraqueza desses sindicatos, né? A gente percebe em outros países, sobretudo na França, sindicatos muito fortes que estão ali batalhando pelo direito trabalhista e já com uma presença bem marcante no Congresso. Por que você considera que na história brasileira os sindicatos foram se enfraquecendo, não falando de uma forma geral, mas pegando carona nesse seu comentário, queria uma reflexão mais construtivista a respeito desse ponto. O que você acha que aconteceu ao longo da nossa história que permitiu esse quadro? Eu acho que não foi nem ao longo da história, a gente tem um vício de origem, na verdade, muitas vezes com relação aos sindicatos. Nós temos, se você for pegar lá atrás com Getúlio, né, e como se estabeleceu a relação sindical, como na verdade foi colocado
Os sindicatos no Brasil não tiveram liberdade de atuação no início, nasceram já atrelados. Ao longo da sua história, sempre foram tutelados ou foram fechados à força pela polícia, pelo governo de plantão, né? E mesmo assim, a própria legislação que trata dos sindicatos, ela na verdade abre brecha para uma série de picaretagens. Nós temos, ou seja, no Brasil, os sindicatos nunca cresceram como tinham que crescer. E você vai ter que... Os sindicatos são fortes nos locais onde havia grande concentração do operariado, onde havia historicamente lutas com movimentos sociais no campo. Né? Você tem agora no restante, por exemplo, você tem um sindicato forte de metalúrgicos em São Paulo, por exemplo, sindicato forte de bancários em São Paulo, entre outras categorias, né, que poderiam até fazer frente numa disputa com relação às montadoras ou outras empresas. Agora, você também tem uma série de outros sindicatos fracos, pelegos, com uma relação tanto quanto promíscua com o poder público local ou com o empresariado, né, exatamente por conta de uma estrutura fraca, de uma legislação fraca que também possibilita essa situação, que na verdade vão, de duas uma, vão entregar o ouro na negociação ou vão fazer negociações tentando ganhar o máximo que podem para si mesmos, falando dos gestores do sindicato, dos sindicalistas. Né? O Brasil, se você quiser fazer uma coisa do negociado acima do legislado, ou seja, valer mais o que você faz na negociação de patrão e empregados acima do que está na lei, então você teria que, na verdade, fortalecer antes os sindicatos, você teria que dar a determinados sindicatos o poder sobre as cadeias produtivas, ao invés de um sindicato de autopeças cuidar dessa negociação, que ele é mais fraco, joga com os metalúrgicos, né? Que eles são da mesma cadeia produtiva. Só que aí muitas empresas não aceitam porque sabem que vão ter que negociar de igual para igual. Eu vou entrar num assunto aqui, Leonardo, eu vou já trazer a discussão de novo para você, porque é para a gente falar especificamente sobre o seu trabalho no Alto Comissariado da ONU para o Trabalho Escravo, mas eu vou começar esse assunto aqui com a Daniela e o Murilo, já eu volto com você. Daniela, como é que você interpreta essa possibilidade de alteração nas avaliações no que diz respeito a condições análogas de escravo no Brasil, condicionando ali não só a condição em si, mas jornada de trabalho, as condições do trabalho? Como é que você analisa os riscos dessa mudança? Esse é o maior retrocesso, né? Porque já levou muito tempo para a gente consolidar, ainda já tendo na legislação essa noção, mas na prática, para que a gente consiga, de fato, dentro do próprio judiciário, conscientizar de como é grave, né? Porque para a gente acaba tendo a noção daquele trabalho escravo um pouco do filme, né? Da novela, e não é assim que acontece na prática. O trabalho escravo, ele está... infelizmente, bem mais próximo do que a gente pensa, às vezes em áreas que a gente nem imagina, assim, a construção civil e a indústria têxtil, de confecção, isso já é razoavelmente conhecido, né? Mas há pouco tempo teve aqui no Rio de Janeiro situação com estrangeiros, com pastelaria, que se descobriu. Então, foi um trabalho muito grande e que não foi fácil de fazer, né? Hoje em dia, a gente tem um trabalho lá no Tribunal Regional do Trabalho que a gente tenta, pelo menos, verificar essas ações e trazer essa consciência, né, de que o trabalho escravo não é apenas o trabalhador que está preso num cárcere privado ou com uma servidão... Numa carvoaria no centro-oeste do país. E é muito importante, né, como eu disse, né, o direito social ele é o contraponto do direito à propriedade privada, então trazer essa consciência, a noção de como essas outras formas de dominação na verdade, elas diminuem o ser humano e configuram uma situação de exploração inaceitável. E é sutil, é difícil, você não é tão evidente. É claro que a pessoa que tem esse tipo de exploração tenta escamotear essa situação, dando um aparato, uma cara, né, de um trabalho legal. E todo esse trabalho vai regredir demais com essa mudança legislativa. Agora, o próprio assédio moral também é uma situação difícil de ser identificada. Programas de compliance nas empresas, departamentos de RH, às vezes tem dificuldade de entender ali como é que o gestor fez ou não uma determinada ação que se configurasse como assédio moral. Mas, Murilo, falando sobre isso que a Daniela trouxe de questão, você interpreta que é de interesse de quem alterar uma legislação como essa, se é tão óbvia a condição degradante como uma condição análoga de escravo? Nesse caso específico, a legislação nacional, ou melhor ainda, a extensão territorial e a necessidade de uma legislação que vai preencher todas as áreas
do vasto território brasileiro dificulta essa legislação. O presidente do TST, o ministro Ives Gandhi, ele recentemente deu uma declaração que teve uma repercussão grande, dizendo assim, nós não estamos mais em 1940. Né? E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós temos que fazer uma atualização, uma modernização dessa legislação trabalhista e das relações de trabalho. Então, a Daniela colocou aí, usar o mesmo exemplo, você encontra trabalho escravo no centro do Rio de Janeiro. Né? Da mesma maneira que você encontra, em maior escala, trabalho escravo nas regiões mais afastadas, regiões mais isoladas. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma capacidade maior do trabalhador, através de sindicatos também, apesar desse questionamento sobre a força dos sindicatos, de impor a sua posição e de também lutar pela defesa dos seus interesses. Então, essa legislação nacional, ela dificulta, porque você tem diferenças regionais muito profundas, né? Mas você não pode imaginar que seria aceitável você regredir na legislação para aceitar qualquer tipo de diminuição de direitos sociais. Né? Vamos voltar a falar com o Léo Sakamoto. Sakamoto, você que está aí representando o Alto Comissariado da ONU, né, para as questões relacionadas ao trabalho escravo, o que você tem para nos dizer sobre a visão internacional, né? A gente tem a Organização Internacional do Trabalho, o Alto Comissariado da ONU atuando no Brasil com diversas instituições. Queria que você trouxesse para a gente um pouco mais do trabalho de campo que foi feito no último ano para fomentar essas discussões e atuar contra essa prática no Brasil. Olha, eu sou um dos conselheiros do Fundo das Nações Unidas para Trabalho Escravo e a gente tem atuado no financiamento de centenas de projetos em dezenas de países, né, para prevenir situações de escravidão contemporânea, né, que englobam uma série de condições. Bem, você tem, na verdade, cálculos variam, tem cálculos que apontam entre 20 milhões e outros cálculos que apontam 30 milhões de pessoas em situação de escravidão contemporânea ao redor do mundo, uma prática que gera lucros anuais da ordem de 150 bilhões de dólares, um dos 3 crimes mais lucrativos ao lado do tráfico de armas e do tráfico de drogas. E o Brasil, ele sistematicamente é considerado uma referência global no combate ao trabalho escravo, porque instituiu um sistema público e relativamente competente de combate a esse crime desde 1995, quando o presidente Fernando Henrique reconhece esse crime em território nacional. É interessante porque essa é uma política que pode ser chamada de política de Estado, uma vez que o presidente Lula manteve e melhorou consideravelmente a capacidade de combate, e a presidente Dilma manteve também. Agora, coincidentemente, nesta sexta-feira, antes do 1º de maio, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela divulgou um documento em que ela demonstrava grande preocupação com a situação do combate ao trabalho escravo no Brasil. Ela era claro dizer que o Brasil era uma referência global no combate a esse crime, mas que por conta de mudanças e por conta dessa situação política atual e por conta de legislações que estão para serem alteradas, né, o Brasil pode deixar de ser vitrine e passar a ser vidraça no combate ao trabalho escravo. E ela cita uma mudança de conceito de trabalho escravo, né? Você tem 4 elementos que configuram, como mesmo vocês falaram: trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes, jornada exaustiva. O corte dessas 2 últimas, que dizem respeito à dignidade do trabalhador, preocupam a ONU. Né? Outra coisa que preocupa a ONU é que, em dezembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lista suja do trabalho escravo, o cadastro de empregadores flagrados cometendo esse crime, que é um cadastro público, que dá transparência aos nomes dos flagrados, né, que cometeram esse crime, também está suspenso. E isso a ONU também viu com preocupação, porque é um... Seriam dois sinais de alerta para tentar, talvez, pressionar as discussões no Congresso, né? A suspensão da lista suja e essa análise agora dessa última sexta-feira, porque, pelo que você está falando, talvez são indicadores de que as Nações Unidas estão vendo que o Brasil possa, talvez, como você falou, deixar de ser vitrine e passar a ser vidraça. Você acha que isso vai, de fato, acontecer a curto prazo ou prevê ainda uma série de debates que impeçam isso, Léo? Então, a gente está, na verdade, a sociedade civil brasileira, da qual faço parte, também está atuando no Congresso Nacional desde o ano passado, quando tentou-se aprovar um projeto de lei que regulamenta a antiga PEC do trabalho escravo, que era um projeto bom, que demorou mais de década para ser aprovado, que confisca a propriedade que o trabalho escravo foi encontrado, mas a regulamentação dela quer servir exatamente para cortar esses 2 elementos do conceito.
E no ano passado houve bloqueio, o Wagner Moura veio, falou com os senadores, a figura que é embaixador da ONU. Esse ano Kailash Satyarthi, que é o Nobel da Paz, também veio, conversou com os senadores a respeito. Então o projeto foi suspenso. Agora, com certeza, dentro de um governo Temer, esse projeto vai correr até por uma razão. O homem forte do governo Temer se chama Romero Jucá, que também é a pessoa que propôs esse projeto de regulamentação que muda o conceito de trabalho escravo. Então, o que acontece? O nosso provável futuro ministro do Planejamento tinha proposto uma das leis que muda radicalmente o conceito. Então, eu acho que como diria, eu acho que o inverno está chegando, né? E o inverno vai ser muito rigoroso por direito dos trabalhadores, e eu acredito piamente que a gente vai ter problemas para segurar o conceito de trabalho escravo do jeito que é hoje e para recuperar a lista suja. Tá aí, Leonardo Sakamoto, conselheiro das Nações Unidas para o Trabalho Escravo, falando conosco diretamente de São Paulo pela internet. Espero que a gente possa voltar a esse tema de tempos em tempos e que as análises sejam um pouco mais positivas, Léo. Obrigado aí pela participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todo mundo. Vamos lá, deixa eu confirmar aqui com a produção do programa se a gente ainda tem alguns minutinhos antes de passar o bloco. Temos ainda 2 ou 3 minutos? 1 minutinho? Então não temos tantos minutos assim. Eu vou trazer para vocês algumas questões que a gente vai falar no próximo bloco, né? Então, a partir da sequência, eu quero que vocês pensem um pouco sobre as taxas de desemprego e as oportunidades de inovação no mercado de trabalho. Combinado? Já já a gente volta, Daniela Miller e Murilo Rabá aqui no Sala Debate sobre políticas de trabalho e a gente volta em 2 minutinhos. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre políticas de trabalho e emprego. Aqui no estúdio conosco a Daniela Miller, ela que é juíza do trabalho da Associação dos Magistrados do Trabalho. E também Murilo Rabá, ele que é advogado e professor especialista em direito trabalhista. Um dos temas do segundo bloco desse programa vai ser as oportunidades no mercado de trabalho. Dani, queria começar com você. O que você tem percebido no mercado atual como um cenário mais oportuno ali de oportunidade, de vagas no mercado de trabalho, inovação? A gente começar esse bloco um pouco com a sua análise do que... Na verdade, o ambiente, a visão que a gente está tendo na Justiça do Trabalho não é nada animadora, né? O que a gente vê é um reflexo dessa situação de crise econômica e também, né, no Rio de Janeiro especificamente, a situação da Petrobras e das prestadoras de serviço, aí não só pela crise econômica, mas pela Operação Lava Jato, tudo isso. Ela tem consequência imediata, né? Diversas empresas demitiram numa grande quantidade, né? E a perspectiva que eu vejo assim, é que, num primeiro momento, esse quadro de diminuição de salários, de diminuição de direitos, né, que busca, na verdade, aumentar o posto de trabalho, na verdade, a longo prazo, no meu ponto de vista, acontece exatamente o contrário. Porque isso agrava ainda mais a retração do mercado, porque diminui também o mercado consumidor, né? A geração de emprego está muito ligada também ao mercado consumidor mais aquecido. Então, aquele trabalhador demitido, ele também é um consumidor que vai parar de consumir e que vai ter um reflexo a engrenagem vai parar em algum momento. Exatamente. Né? E aí, aquela pessoa que vendia para esse trabalhador que já não compra mais, já vai dispensar os seus empregados. Então, se isso continuar no caminho que está se apresentando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o quadro não é bom, não é animador. Murilo, esse é o mês do dissídio, né? Muitos trabalhadores aguardam o mês de maio com carinho, com paixão, esperando ali uma negociação com seus sindicatos. Que cenário você está prevendo para esse ano, em função não só da inflação, mas com as negociações? Se é que dá para traçar em um cenário mais generalista do que vem aí para o dia 30 de maio? Dificuldade, a instabilidade política, ela gera um reflexo direto na economia, né? Até uma das questões que se coloca é se a crise é política ou se a crise é econômica. E, efetivamente, perante uma situação de crise política que gera esse desequilíbrio econômico, como a Daniela colocou, você tem um aumento aí nos índices, nos números de desempregados. Isso acaba se tornando um ciclo. Mas se efetivamente, apesar desse momento ser um momento negativo e a perspectiva imediata ser também negativa, se efetivamente a crise econômica for ou estiver tão ligada à crise política, quando
houver uma solução da situação política, vai haver também, ou vai se iniciar um caminho para a solução econômica. Então, inicialmente, em um primeiro momento, agora a gente brinca entre os advogados trabalhistas, dizendo assim, o mercado está aquecido só para o direito do trabalho, porque você tem, de um lado, um número alto, infelizmente, de empregados sendo dispensados, e você também tem, por outro lado, o empresário que está sofrendo esse número de ações trabalhistas, um aumento no número de ações trabalhistas, porque ele se vê obrigado a dispensar funcionários em virtude da diminuição da demanda. Então, enquanto essa crise existir, fica difícil você estabelecer exatamente qual vai ser o resultado e qual vai ser o período. Se você conseguir resolver o problema político, talvez a situação econômica tenha uma perspectiva ou uma melhora nessa perspectiva. Pegando o ponto de vista do empregador, do empresário, né, fazendo um convite a vocês a refletir sobre um outro lado da moeda. Algumas práticas para equacionar o dissídio, reduzir a jornada de trabalho, fazer um programa de demissão voluntárias. Que práticas vocês entendem que afetam menos o direito trabalhista, por mais que todas sejam legais, mas que vocês acham que tem menos impacto na vida do trabalhador? Dá para se fazer uma análise nesse sentido, Daniela? Dessas propostas do empresariado em curso em muitas situações do Brasil? É difícil, né? Eu acredito que teria que ter realmente o contraponto, né? Porque todas elas são prejudiciais, né? Se você diminui trabalho, diminui jornada, então talvez pensar num contraponto que a empresa possa fornecer em termos de, não sei, de saúde, de algum tipo de assistência para poder manter um equilíbrio social melhor, né? Mas essa pauta, de fato, ela só interessa ao empregador, né? Ela só resolve o lado do empregador. O empregado, ele regride e não se sabe quanto tempo vai levar para ele voltar ao patamar que os trabalhadores têm hoje, né? Num cenário de crise, Murilo, a retração não é legítima? Todo mundo recuando o investimento, antes de cortar funcionário, reduz projeto, antes de reduzir projeto, reduz investimento. Não é uma lógica que faz sentido do ponto de vista do trabalhador? É aquela questão que você tem que focar, e logicamente de uma maneira sólida, você tem que focar no bem-estar do trabalhador. E o bem-estar do trabalhador, eu entendo que passa pela manutenção do emprego. Então, se efetivamente forem necessárias medidas que podem, assim, de cara parecer um retrocesso, mas talvez ela seja uma medida provisória necessária. Essa negociação coletiva, apesar de existir, né, a legislação, a gente volta àquela questão da legislação trabalhista ser uma legislação que nesse momento efetivamente necessita de uma atualização, ela dificulta essa negociação direta entre o empregador e o empregado. E isso talvez fosse um ponto para se dar início a uma negociação, uma permissão de uma negociação direta maior. Eu concordo com a sua posição, que pode ser Daniela, pode discordar. É exatamente o contrário, porque eu acho que no momento de crise é o momento que o trabalhador mais precisa da garantia legal. Porque você tem uma pessoa que não tem capital, não tem patrimônio, né? A massa trabalhadora é composta, essa quase totalidade, pelas pessoas que dependem da própria força de trabalho e nada mais, só tem isso para oferecer. E quando isso começa a ser desvalorizado, e num primeiro momento o trabalhador, claro, ele quer manter a sua subsistência, ninguém quer ficar no olho da rua, né, como a gente fala, ele abre mão. E eu tenho, assim, uma certa dúvida, porque o que a gente viu em outros cenários, por exemplo, nos Estados Unidos, no final da crise econômica, o que se... Qual delas? A de 2008? A de 2008. A mais recente, né? A mais recente de 2008. No final do processo que se chegou foi uma concentração de renda ainda maior. Então, eu acho que o fenômeno merece, na verdade, uma análise ainda... Ela é complexa mesmo, né? Mas, às vezes, a situação imediata, a pessoa, claro, o próprio trabalhador vai dizer que tem interesse, porque ninguém vai querer ficar sem trabalho, mas no conjunto da sociedade o que você vê é um fosso ainda maior, né, entre os que têm muito, quer dizer, Sim, claro, menos pessoas tendo muito dinheiro, uma concentração muito grande, e aumentando a massa dos que não têm quase nada. Mas falando do empreendedor, né, do pequeno empresário, que a gente às vezes fica com a figura do empresário, com aquele empresário bem-sucedido, que tem uma planta com 2.000 funcionários, tem um fôlego de investimento gigantesco. Mas falando do pequeno empresário, aquele que também está revendo as suas contas hoje em dia, como eu acredito que todo brasileiro está fazendo isso. E se ele perde o fôlego para contratar 10 funcionários, tem que contratar 8. Mas ele demite 2, mas mantém o empreendimento. Até que ponto essa lógica faz sentido, na sua opinião, ou não, Murilo?
É a questão da circunstância. Efetivamente, não há como discordar da posição da Daniela de que isso pode gerar um retrocesso. Mas nós temos que pensar no momento também. É lógico que, volta até a minha posição inicial, que não pode ser casuísmo, né? Mas nós temos que pensar que, efetivamente, pessoas estão perdendo o seu emprego, estão perdendo a sua fonte de renda e imaginar sempre que apesar que a história nos mostra que isso ocorre com certa frequência, imaginar sempre que o capital só se beneficia da crise, eu acho que talvez seja um pouco exagerado. O capital, ele sofre com a crise, né? O trabalhador sofre mais? Provavelmente sofre mais, mas sofrem ambos. E se nós conseguimos compor, se houver a possibilidade de se compor um conjunto de interesses, talvez seja possível, mas é complicado porque os interesses são muito antagônicos. Né? Contrários, muitas vezes. Né? Vamos lá, vamos trazer mais uma convidada para o debate. Nós conversamos agora com a Graça Costa. A Graça fala conosco diretamente de Brasília. Ela que é secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Graça, muito boa noite, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Tudo bem? Pedi para a gente rever aí o contato com a Graça, porque ela parece que nos escuta. Eu ainda não estou escutando a Graça. Graça, você nos escuta? Vou ver se você consegue falar de novo para o público de casa te ouvir. Não, já a gente vai retomar o contato com a Graça, pedir para a equipe técnica fazer esse ajuste para a gente. Enquanto isso, Daniela, vou trazer aqui algumas considerações das redes sociais. Esse tema estava no Facebook do Canal Futura, estava no Twitter ao longo da semana e a gente teve aí alguns comentários. O Davidson fala o seguinte, olha, sobre terceirização. É um tema muito bom para se discutir, muitos brasileiros vivem com direitos negados. A terceirização e empresas privadas extraem todo o sangue dos funcionários e cabe ao trabalhador se calar. Porque se ele não se calar, se ele falar, ele é demitido e tido como traidor. Como é que vocês interpretam esse tipo de circunstâncias trazida aqui pelo Davidson, quando o trabalhador traz o assunto ao debate enquanto empregado, ele corre o risco ali de sair da rota dos contratados da empresa? Faz sentido essa análise do Davidson? É uma situação constante? É constante. Inclusive, uma situação que na Justiça do Trabalho a gente tenta muito combater, mas com muita dificuldade, não só se ele trouxer para debate, mas existe, infelizmente, uma prática que é ilegal, que a gente chama de lista negra, né? Que na verdade são as empresas que de alguma forma conseguem mapear os trabalhadores que entram na justiça e que é um direito constitucional, qualquer cidadão que se sentir lesado tem direito a ter acesso à justiça, como se isso fosse uma traição com a empresa ou com o empregador, e que simplesmente essas pessoas estão exiladas do mercado de trabalho, elas não conseguem, né? Então, de fato, existe essa pressão. E além do que ele colocou, o trabalhador terceirizado, ele tem uma situação mais precária, porque pela própria lógica, né, a empresa prestadora de serviço, ela vai prestar para uma outra empresa, né, um tipo de serviço e vai querer ter um lucro com aquilo. Então, ela vai ter que oferecer aquele trabalhador a um custo muito menor do que se a empresa contratasse diretamente. Então, faz parte né, da lógica, porque senão não teria razão de ser, porque a empresa prestadora de serviço também quer ter lucro. Então, pela própria dinâmica dela, faz com que se abaixe. O quadro, normalmente, que a gente tem são trabalhadores que trabalham mais horas, ganham menos e estão mais desprotegidos na questão de segurança, medicina do trabalho, que custa também, né, para a empresa. Agora, muitos empresários alegam que não há fórmula mágica, que na atual conjuntura ou se corta custo, ou se reduz ali gasto, ou se não tem um negócio funcionando. Né? Queria que vocês fizessem um comentário sobre esse ponto de vista, que é justamente quem tem o outro lado da moeda com relação a esse tipo de assunto. Murilo, como é que você interpreta? É indiscutível que no Brasil a tributação sobre o trabalho é muito alta, né? O percentual sobre a remuneração do trabalhador para o empregador, ele vai aumentar em torno de 80% a 100%. Então, isso teria que ser Ou seja, revisto. Você paga R$1.000 para um trabalhador, você vai gastar R$2.000 normalmente na folha salarial dele. Nós tivemos o fenômeno da pejotização, que também foi resultado disso, né? Você deixa de contratar o funcionário como empregado, ele monta uma empresa, essa empresa passa a prestar serviço, o empregador até passa a pagar mais ao empregado, porque ele se vê livre desses encargos trabalhistas, e agora, em seguida, vem essa questão da discussão da terceirização. Como a Daniela colocou, essa terceirização ela efetivamente vai levar a uma diminuição da remuneração, porque existe esse intermediário. E a questão da fiscalização aí seria
imprescindível, mas realmente fica complicado você fiscalizar Fiscalização que todas é tão essas questionável situações. no Brasil, né? No primeiro momento, o trabalhador ganha mais, esse na verdade é o grande atrativo, mas a questão quando a gente pensa a longo prazo, para esse próprio trabalhador, quando ele tem 20, 30 anos, é maravilhoso, mas quando ele já está próximo, porque também a pejotização, ou seja, a pessoa que deveria trabalhar como Traduzindo só didaticamente o que é pejotização, né? Pessoa jurídica, a pessoa jurídica. criar uma empresa para poder ser uma pessoa que, na contratada. verdade, a gente usa esse termo, né? É uma pessoa que, na verdade, pela maneira que ela... Porque nada impede que uma pessoa abra uma empresa, inclusive individual, e preste serviço. Mas é quando isso é feito com uma forma de fraude. Na verdade, aquela pessoa ela é uma empregada, ela tem todas as características, está dentro da empresa, está inserida, rotinas, está subordinada, ela obedece ordens, às vezes tem até um horário controlado, mas ela atua com uma fachada de empresa, né? Então, num primeiro momento, tem esse atrativo, mas a longo prazo ela verifica um grande prejuízo, principalmente previdenciário, e isso pesa, né? Ainda mais a longo prazo, né? E ainda mais que a nossa tendência é aumentar, né? Cada vez mais a mudança legislativa agora. Tudo isso vai jogando a idade para se aposentar lá na frente. A gente entra numa outra discussão, que é do fôlego da Previdência Social no Brasil, a tal da conta 85, 95, que não vai ser o foco do debate hoje, mas é realmente uma questão de longo prazo. Deixa eu voltar então, aqui com a nossa comunicação via internet com a Graça Costa. A gente vai tentar agora retomar o contato, salvo engano, temos contato restabelecido. Ela que é secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e conversa conosco diretamente de Brasília. Graça, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Graça, queria que você Agora fizesse... certo? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Muito bem. Muito obrigado pela gentileza em atender nosso convite. Queria que você fizesse algumas considerações sobre esse 1º de maio no Brasil, né? Dada toda a conjuntura política, toda a conjuntura econômica, independentemente do rito que está passando em Brasília, mas do cenário para o mercado de trabalho, para os direitos do trabalhador. O que você percebeu nas principais discussões desse final de semana, Graça? Boa noite para você. Então, esse 1º de maio, nós colocamos, além das pautas de reivindicação, de comemorar as vitórias que nós tivemos até agora e também homenagear aqueles e aquelas que lutaram por nós aí no passado, que muitos deles até morreram, nós colocamos também esse ingrediente da democracia, porque, infelizmente, está diretamente relacionado ao que acontecer, a decisão que for tomada nessa próxima semana no Senado Federal afeta diretamente a classe trabalhadora e, principalmente, tem um ataque muito feroz aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós estamos numa situação bastante delicada. O que nós temos aqui e debatido bastante nesse último período um levantamento que o DIAP fez para nós. Nós temos mais de 55 projetos tramitando no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que agridem diretamente a classe trabalhadora, os nossos direitos. Então, é uma situação bastante difícil, além dessa questão do aumento do desemprego, que já é um fator muito grave para esse momento conjuntural. Eu estava ouvindo vocês aí conversando sobre essa questão da Lava Jato, o tanto de empregos que foram perdidos nesse processo, principalmente na Petrobras, enfim. E tem um travamento muito forte, então a situação bastante delicada. Mas o grande foco do debate que nós fizemos nesse 1º de maio é esse retrocesso que a gente pode ter muito significativo. Aí nós temos 3 pontos principais. Um é a questão da terceirização, que está sendo feito esse debate nesse momento. Ampliando a terceirização, passando esse projeto PLC 30, que é o 4330 lá da Câmara, da forma como está, nós vamos ter um impacto muito grande, enorme no mercado de trabalho e nas relações de trabalho. E eu quero destacar 3 pontos. Um é que os últimos 10 grandes trabalho escravo que foi fiscalizado, 8 estavam em empresas terceirizadas. Então, há uma tendência muito grande da gente voltar às condições degradantes da época da escravidão no Brasil. Nós temos também um impacto muito grande no desenvolvimento. Passando da forma como está o projeto de terceirização, nós temos já hoje uma média nacional, conforme uma pesquisa que nós fizemos com o DIEESE,
de 27% menos entre quem é contrato permanente e um terceirizado. Se tiver uma terceirização generalizada, nós vamos ter uma queda na massa salarial brasileira de pelo menos 27% já de imediato. Nós entendemos que isso tem um impacto direto na economia e no desenvolvimento do país, porque diferente do que os empresários dizem, diferente de várias falas de especialistas, a massa salarial brasileira, o salário brasileiro tem uma influência, uma participação muito forte no desenvolvimento do nosso país. E um terceiro item que é muito grave é a questão da Previdência, que depois, no outro momento, pode ser debatido, mas se nós tivermos uma terceirização generalizada, nós teremos muitas empresas pequenas que vão fazer terceirização, não só a questão do PJ, e que isso vai ter um agravamento direto, não só na questão da redução pelo tamanho do salário, mas pelo investimento que cada trabalhador vai fazer na Previdência, mas também por essa questão de que nós teremos um número muito grande de empresas pequenas. E o mais grave é o que significa para o trabalhador e a trabalhadora. Hoje, nós temos na nossa pesquisa, de cada 10 acidentes de trabalho, 8 são com terceirizados. De cada 5 mortes no trabalho, nós temos 4 são terceirizados. Então, é uma situação bastante delicada. Eu vou trazer o debate novamente aqui para o estúdio, Graça, para os nossos convidados poderem opinar um pouquinho a respeito das suas considerações. E já eu levo de novo as perguntas a você. Daniela, pegando carona aí no que a Graça falou, é claro que considerações a respeito do 1º de maio, sobre a terceirização, a própria questão da Previdência, trazer alguns dados mais macroeconômicos para a gente poder falar sobre emprego na juventude, né? Entre 2004 e 2012, o desemprego atingiu seu menor patamar na série histórica, em torno de 6%, o que em alguns países é até considerado pleno emprego. E de 2013 para cá, esse índice foi chegando na casa dos 12%, estando aí perto dos 10,9% hoje. Emprego para a juventude. O jovem sai da universidade, sai do ensino técnico, sai de uma formação informal que seja e não encontra emprego. Em que momento você percebe que a engrenagem brasileira está precisando melhorar para poder atender a essa parcela da população da juventude? Você percebe algum cenário mais promissor em algum campo de trabalho, Daniela? Como eu disse, particularmente não, porque o quadro, como a gente vê na Justiça do Trabalho, por um ângulo, né, da onde não está dando certo, na verdade. Eu acredito que isso ainda vai ainda ficar mais restrito, né? E no campo da inovação, tecnologia, jovens que estão trabalhando aí com internet, com uma ação mais voltada para ferramentas contemporâneas, percebe algum tipo de engajamento maior, de oportunidade maior, numa leitura realmente mais como cidadã mesmo. Não, assim, não é a minha... Na verdade, com questão ao jovem, né, eu tenho, na verdade, uma preocupação com mais um projeto de lei que está tramitando, que diminui o trabalho, a idade para começar a trabalhar, e que tem esse consenso, né, de que é melhor estar trabalhando do que roubando e tudo mais, o que não é exatamente verdade. Acho que, em termos dos jovens, acho que é muito importante a gente consolidar na nossa sociedade a garantia ao ensino, né, que é uma orientação, inclusive, da OIT. E, na verdade, se a gente aceitar, se isso passar, essa diminuição de 16 para 14 anos, o que, na verdade, a gente vai estar fazendo é cortando a oportunidade de muitos jovens, principalmente os mais pobres, de concluírem o ciclo obrigatório de ensino, que é fundamental para que ele entre no mercado de trabalho. E aí sim, seja na parte de tecnologia ou não, que ele consiga se inserir nesse mercado de trabalho. Murilo, você percebe no campo da tecnologia, da inovação, alguma discussão mais própria para a oportunidade, independentemente do direito trabalhista? O nicho ainda é muito restrito. O forte do trabalho é a indústria, é a agricultura, então essa área tecnológica é muito restrita. Você não tem como dar um peso a esse setor assim no sentido de dizer que isso daqui vai alavancar o trabalho para a juventude. É muito restrito, o número é muito baixo. Acho que a juventude ela se insere muito ainda na área de serviços, né? O que eu observo. Logo na saída do ambiente técnico, escolar, universitário. Essa eu acho que é a grande porta hoje em dia do mercado de trabalho. Nosso tempo está chegando ao fim, deixa eu pegar as últimas considerações da Graça Costa. Graça, em virtude do nosso problema técnico para falar contigo, o nosso tempo ficou mais reduzido, mas queria agradecer aí a sua participação, suas considerações finais sobre os principais debates a respeito do trabalho hoje. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Nós queremos dizer que estamos vendo com muita preocupação esse momento, porque do que nós temos previsto aí nesse próximo período, nós teremos dias difíceis, mas de muita resistência. Nós da classe trabalhadora estamos aqui já organizando para o dia 10 uma paralisação nacional, porque nós queremos emprego decente, nós queremos oportunidade, inclusive, para a juventude, nós queremos que as políticas sociais continuem e, dessa forma que está colocado nessa crise, nós vamos ter muitos dias difíceis por aí. Mas, na luta, hoje nós consagramos na comemoração do 1º de maio, ontem e hoje, que nós vamos resistir a todas essas questões e vamos virar esse jogo. Tá certo. Graça Costa, obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Temos uma notícia aqui para vocês, gente. Neste mês de abril e durante esse mês de maio, o Canal Futuro estreou uma temporada de entrevistas com relação a um pouco de uma perspectiva histórica a respeito do nosso passado, um entendimento do presente e uma projeção com o futuro. A Lilia Schwartz, autora do livro Brasil, uma biografia, junto com a Heloísa Starling, participou dessa mediação e a gente vai rodar agora para vocês um trechinho do que está em pauta e do que está em cena na tela do Futuro. Uma forma de entender o presente é olhar para o passado. A nova temporada do Entrevista fala de como o Brasil pode ser entendido a partir de muitos ângulos e tantas perspectivas. Entrevista, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Muito bem, essa temporada está aí na tela para vocês. Se vocês acessarem agora futura.org.br, vão ver aí a temporada de coleções de entrevistas. Está aí Roberto da Mata, Laura Moutinho, Hermano Viana, Heloísa Starling, Eduardo Janete da Fonseca, enfim, um conjunto de pensadores que o Futura convidou para tentar trazer um pouco de história para muitas das discussões que nós encontramos hoje nas ruas, nas redes sociais. Às vezes falta um pouco de entendimento da origem de muitas dessas discussões. A gente está chegando ao final do programa de hoje. Queria agradecer a Daniela, ao Murilo, pela participação no debate. Suas considerações finais, rapidinho. Daniela, para onde você acha que vão esses debates a respeito do trabalho? Já agradecendo a sua participação. Não sabemos ainda, né? A crise ela é séria. A própria Justiça do Trabalho está em crise porque sofreu um corte orçamentário muito grande no ano em que está sendo super demandada, né? Mas eu acredito que as crises trazem oportunidade. Eu espero que os laços de solidariedade que geraram o direito do trabalho, né? Foi daí, né, da solidariedade entre os trabalhadores que se viu naquela situação, que juntos lutaram por melhorias e por garantias sociais e que sirva pelo menos para isso, para reacender esses laços. Murilo. A ideia é a mesma, Temos que caminhar para um ponto comum, e esse ponto comum passa pela atualização da legislação, pelo investimento na educação, pelo investimento no setor produtivo. Temos que gerar vagas de trabalho, né? Tá certo. Obrigado aos dois pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite. E na semana que vem, a gente está de volta. Tchau, tchau.